Você já se perguntou por que, em momentos de maior dificuldade, parece que algumas pessoas enfrentam tudo com uma calma inabalável? É como se elas soubessem de algo que a maioria de nós ainda não descobriu. E, na verdade, elas sabem. Existe uma promessa antiga, contida em um dos textos mais poderosos da Bíblia, que tem transformado vidas há gerações. Quando o Salmo 23 declara: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", isso não é apenas poesia. É uma afirmação profunda de que, não importa o que aconteça, Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. E o mais surpreendente? Isso pode ser uma realidade na sua vida também, de uma forma que você nem imagina. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar essas palavras ao seu dia a dia, para viver com mais paz, propósito e confiança, mesmo em meio às adversidades. Há um conforto profundo em saber que Deus, como um pastor, cuida de cada detalhe da nossa vida espiritual. Assim como um pastor guia suas ovelhas, Deus nos conduz pelos caminhos certos, mesmo quando não entendemos o porquê de certas situações. Ele nos dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos, mas sempre o necessário para o nosso bem maior. A confiança em Deus, nesse sentido, é como uma bússola que mantém nosso foco no que realmente importa, afastando as distrações que poderiam nos desviar do propósito. Quando a vida apresenta obstáculos, a promessa de que nada nos faltará nos convida a refletir sobre o que realmente precisamos para viver bem. Muitos acham que segurança está em bens materiais, mas a verdadeira paz vem da certeza de que Deus está no controle. Por exemplo, em momentos de incerteza financeira, podemos buscar soluções práticas, como a organização do orçamento familiar, mas é a fé que nos mantém tranquilos, sabendo que tudo será provido a seu tempo. Além disso, "O Senhor é meu pastor" é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas batalhas diárias. Ao enfrentar desafios, como problemas no trabalho ou crises familiares, Deus está ao nosso lado, guiando-nos com sabedoria. Um exercício prático é reservar momentos de oração durante o dia, algo simples como agradecer antes de dormir, para reforçar essa conexão constante com Ele. A cada passo, Ele nos guarda, mesmo quando nos sentimos perdidos. E quando falamos de "nada me faltará", isso inclui a graça que recebemos em nossa jornada espiritual. Muitas vezes, achamos que a falta de algo é um castigo, mas pode ser justamente o contrário, um presente para nos redirecionar ao que realmente importa. Ao meditar sobre o Salmo 23, entendemos que a verdadeira prosperidade não está nos excessos, mas na paz que vem de estar em sintonia com Deus. O Salmo 23 é mais do que um conjunto de versos poéticos, é um verdadeiro roteiro para a vida espiritual. Cada palavra tem um peso especial, mostrando o cuidado contínuo de Deus em nossa jornada. A vida espiritual, assim como o caminho descrito no Salmo, é cheia de altos e baixos, mas o diferencial está em como encaramos esses momentos. Quando reconhecemos que Deus nos guia, mesmo nos vales mais sombrios, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento. Por exemplo, no versículo "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum", vemos um convite claro à confiança em Deus. Nas fases difíceis da vida, como uma doença ou perda de um ente querido, o Salmo nos ensina que o medo pode ser vencido pela fé. A prática de ler o Salmo 23 diariamente, especialmente nos momentos de crise, é uma forma poderosa de lembrar que Deus nunca nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias. Além disso, o Salmo 23 nos ensina que nossa jornada espiritual não se limita apenas aos momentos de dificuldade. Ele fala de verdes pastos e águas tranquilas, símbolos de paz e renovação. Isso nos lembra da importância de buscar momentos de descanso na nossa vida, seja em oração, meditação, ou simplesmente apreciando a beleza da criação. Quando dedicamos tempo para cuidar da nossa alma, nos alinhamos com a vontade de Deus, e isso nos fortalece para os desafios futuros. Por fim, o Salmo também nos revela que Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o que nos mostra que, mesmo diante das adversidades e das pessoas que se opõem a nós, Deus sempre nos oferece sustento e proteção. A verdadeira batalha espiritual não é vencida pela força física, mas pela confiança inabalável no cuidado divino. E ao longo dessa jornada, é essa fé que nos mantém firmes.
A ideia de que Deus provê todas as nossas necessidades é uma verdade que vai além do aspecto material. Quando pensamos em provisão divina, muitas vezes limitamos essa visão a questões financeiras ou de saúde, mas Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, incluindo a emocional, a mental e a espiritual. Assim como um pai cuida de seu filho, Deus nos sustenta em tudo o que precisamos, mesmo antes de percebermos a necessidade. Essa certeza nos traz paz, pois sabemos que nada nos falta quando confiamos em Ele. Essa provisão divina se manifesta de maneiras inesperadas. Por exemplo, em momentos de ansiedade ou preocupação, ao invés de simplesmente pedir por soluções imediatas, podemos praticar a entrega completa nas mãos de Deus, acreditando que Ele já está trabalhando a nosso favor. Um exercício simples é orar todos os dias entregando as preocupações e agradecer por aquilo que ainda não vemos realizado, mas que confiamos que será provido. Isso nos fortalece e nos dá clareza para tomar decisões com sabedoria. Em nossos relacionamentos, Deus também age como provedor. Ele nos oferece paciência, compreensão e amor, para que possamos lidar com situações difíceis, como desentendimentos ou conflitos familiares. Um exemplo prático é quando enfrentamos uma discussão, e em vez de reagir impulsivamente, podemos pedir a Deus que nos guie nas palavras certas. Esse tipo de provisão espiritual é essencial para manter a paz em casa e em outros ambientes que frequentamos. Por fim, a maior provisão que Deus nos dá é o alimento para nossa alma. Ele nos oferece sua palavra como fonte de sabedoria e orientação. Assim como o corpo precisa de nutrientes para se manter saudável, nossa vida espiritual depende da leitura da Bíblia e da oração para se fortalecer. Ao nutrir nossa fé diariamente, conseguimos enfrentar os desafios com mais serenidade e confiança, sabendo que, com Deus, nada nos faltará, seja na alegria ou na tristeza. A vida espiritual não é uma jornada que percorremos sozinhos. Desde o início, Deus nos guia e nos dá direção em cada passo. Ele é como um farol que ilumina o caminho, mesmo nas tempestades. Ao buscar uma vida espiritual saudável, devemos reconhecer que nossa própria força é limitada e que, sem a orientação divina, ficamos perdidos. Por isso, é essencial colocar Deus no centro de nossas decisões, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor para nós, mesmo quando os resultados parecem distantes. Um exemplo prático disso é a escolha de quais caminhos seguir na vida, seja em questões profissionais, familiares ou até pessoais. Quando enfrentamos momentos de dúvida, ao invés de nos desesperarmos, podemos buscar respostas em oração. Um exercício interessante é anotar suas preocupações e depois orar sobre elas, pedindo a direção de Deus. Dessa forma, você cria um espaço de diálogo e começa a perceber que as respostas vêm de maneiras inesperadas, muitas vezes através de sinais sutis ou da paz que sentimos em nosso coração. Além disso, a vida espiritual guiada por Deus traz frutos visíveis. À medida que cultivamos essa relação, nossa forma de encarar as dificuldades muda. Momentos de frustração e decepção se transformam em oportunidades para crescer e aprender. Quem tem uma vida espiritual ativa entende que os desafios são apenas etapas para nos fortalecer. Um exemplo disso é a prática do perdão, algo que pode parecer impossível, mas que, com a ajuda divina, torna-se libertador. Perdoar não é fácil, mas é uma das formas mais poderosas de experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Essa caminhada com Deus é um processo contínuo, não um destino final. A cada dia, temos a chance de aprofundar nossa relação com Ele, e isso exige dedicação. Reservar um tempo diário para meditar sobre as Escrituras, como o Salmo 23, é uma maneira eficaz de manter nossa vida espiritual alinhada com a vontade divina. E, assim, continuamos avançando, sabendo que, com Deus, estamos sempre no caminho certo, independentemente das dificuldades que possam surgir. Agora que você aprendeu como o Salmo 23 e a certeza de que o Senhor é meu pastor podem transformar sua vida espiritual, é hora de aplicar esse conhecimento. O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Como pretende reforçar sua confiança em Deus para superar os desafios do dia a dia? Se você realmente deseja uma mudança, comece a viver essa verdade agora. Experimente confiar mais e deixar Deus guiar seus passos. E mais, que tal carregar essa mensagem consigo?
Temos uma camiseta com a frase "O Senhor é meu pastor e nada me faltará" disponível para compra no link nos comentários. É uma maneira simples de espalhar essa mensagem de fé para o mundo. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e fortalecendo sua vida espiritual. Temos muito mais conteúdo para compartilhar com você.